Olá, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. Espero que vocês estejam bem. Crianças, hoje nós vamos falar sobre a área urbana e a área rural do município. Vamos entender um pouco dessas diferenças, quais são as características que diferenciam essas duas áreas, que, apesar de diferentes, dependem uma da outra para o perfeito funcionamento de um município, ok? Para isso, vamos precisar do nosso livro, na página 95. Vamos lá. A área urbana e a área rural do município. Nos espaços, existem elementos naturais e elementos construídos. Os elementos naturais são aqueles formados pela natureza. Os elementos construídos são feitos pela intervenção humana. A área urbana é o espaço que predominam elementos construídos como moradias, ruas, praças, avenidas, escolas, lojas de comércio e etc. Na área urbana, habita um grande número de pessoas. Nela, as casas são construídas próximas umas das outras, as ruas têm grande movimento de pedestres e veículos e há inúmeros estabelecimentos do comércio e serviços, como lojas, escolas, bancos, hospitais, entre outros. A sede do município, que normalmente é sua parte mais urbanizada, recebe o nome de cidade. Na cidade, encontramos diversos estabelecimentos comerciais, prédios e casas residenciais, e é onde estão localizadas a Prefeitura e a Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal. Crianças, o espaço da cidade é muito bem conhecido por nós, já que nós moramos em um espaço urbano. Podemos observar muitos elementos culturais, muitos elementos construídos, como o autor do livro nos coloca, mas também temos a presença de elementos naturais. Muito maior quantidade de elementos construídos, obviamente, por nós morarmos em um espaço urbano, ok? Crianças, agora na página 96. A cidade pode ser classificada em pequena, média ou grande. Essa classificação varia dependendo do território do município ocupado pela cidade. Portanto, a cidade que ocupa todo o território do município é considerada uma grande cidade. As cidades são divididas em bairros para facilitar sua administração pela prefeitura. Os bairros são partes menores das cidades, todos têm um nome e são formados por um conjunto de ruas e quarteirões. Há cidades pequenas que não possuem bairros. Nelas, o comércio e a igreja e as escolas ficam localizadas no centro da cidade. Vamos lá, crianças, analisar esse pequeno trecho e voltar aqui um pouquinho no trecho anterior para a gente verificar o conceito de cidade. A gente pensa que todo o espaço urbano pode ser considerado cidade. Aqui no livro ele nos informa que apenas o espaço mais urbanizado é a cidade. No caso da cidade de Manaus, o nosso espaço é praticamente inteiro ocupado por construções, é ocupado por um espaço urbano, ou seja, a nossa cidade é uma grande cidade. Existem outros elementos também que são importantes para essa designação, para essa classificação da nossa cidade, como, por exemplo, a quantidade de habitantes. Nós temos a quantidade de comércio envolvido, a atividade econômica, nós temos a presença de indústrias na nossa cidade, o que caracteriza a cidade de Manaus como uma grande cidade. Crianças, além desses fatos, nós temos também a classificação de Manaus como capital do estado do Amazonas, ou seja, a nossa cidade é a principal cidade dentro do nosso estado, tá bom? E para facilitar a administração do nosso município, da nossa cidade, ela foi dividida em bairros. Cada bairro possui características próprias, mas alguns também têm muitas similaridades. Entre diferenças e semelhanças, nós podemos observar que todos os bairros, por exemplo, vão ser divididos em ruas, alguns são divididos em quadras, quarteirões e etc., mas temos a presença muito grande das residências, temos a presença em alguns lugares de determinados serviços específicos. Temos, por exemplo, o nosso distrito industrial, que não é um bairro residencial, mas sim um conjunto, um aglomerado de grandes fábricas dentro do nosso espaço urbano. Crianças,
A nossa cidade é uma cidade tipicamente classificada como uma grande cidade, já que dentro do nosso espaço nós temos uma quantidade enorme de pessoas morando, nós temos mais de 2 milhões de habitantes em Manaus, ou seja, é uma cidade que atrai muitas pessoas. Temos os principais serviços encontrados na zona urbana, o comércio, a indústria e a prestação de serviços. Todas essas características vão tornando Manaus uma grande cidade, ok? Vamos agora continuar na página 96. Os bairros podem ser classificados em residenciais, comerciais, industriais ou históricos. Os bairros residenciais são aqueles em que a maioria das edificações é destinada à moradia, os comerciais ao comércio e os industriais a indústrias ou fábricas. E os históricos são compostos por edificações antigas, em geral, as primeiras edificações da cidade. Também há bairros cuja maioria das edificações tem diversas finalidades. Nesses casos, não há como classificá-los em uma categoria específica. E uma curiosidade, devido às suas diferentes edificações, a paisagem das cidades, o que é possível captar com nossos sentidos, formas, cores, odores e sons, é própria. Vamos lá, crianças. Como eu falei para vocês, vamos tomar como exemplo a nossa cidade de Manaus. Quem já teve a possibilidade de visitar o Distrito Industrial vai perceber que lá a presença de casas é bem pequena. A grande maioria das construções dessa área é dedicada apenas para a indústria. Lá nós temos muitas fábricas, a quantidade bem grande de pessoas que vão exclusivamente para trabalhar nesse bairro. Então, é um bairro industrial, um distrito industrial, como o próprio nome já diz. Temos bairros residenciais, ok? Como, por exemplo, o bairro da Cidade Nova. É um bairro muito grande que abriga muitas pessoas. A Cidade Nova foi crescendo de uma maneira praticamente descontrolada durante o passar dos anos e acabou se tornando quase que uma cidade paralela à cidade de Manaus. É um bairro muito grande mesmo. Mas a maioria das construções que nós encontramos nesse bairro são construções residenciais. Temos a presença de conjuntos residenciais, por exemplo, temos a presença de condomínios, de apartamentos e etc., que vão classificar. E também temos um comércio forte que se desenvolve nessa região. Mas o nosso principal bairro comercial da cidade, o principal bairro relacionado à compra, o comércio, compra e venda e prestação de serviços, é o centro da cidade. E, curiosamente, no caso da nossa cidade, também é um bairro histórico. O centro da cidade, vocês podem observar que nós temos casarões antigos, nós temos construções que remetem ao início da nossa cidade, aos primeiros anos da nossa cidade. Então, além de ser um bairro comercial, também pode ser classificado como um bairro histórico, o centro da cidade, ok? É bem interessante fazer essa análise e perceber as diferenças entre os bairros. Temos, por exemplo, aqui em Manaus, um bairro chamado Planalto, que é um bairro que tem, na sua grande maioria, apenas residências ou conjuntos residenciais. Temos, por exemplo, o bairro de Adrianópolis, que já é um bairro mais dedicado ao comércio. Nós temos lá a presença de casas, mas também temos muitas empresas, muitas lojas, muitos locais de prestação de serviços. Essas grandes diferenças, esses espaços dedicados para cada uma dessas atividades vão classificar os bairros de uma cidade, ok? Vamos lá na página 97. Uma das principais vantagens de morar na cidade, sem dúvida, é o acesso aos serviços de transporte, de educação, de lazer, de saúde, etc., que existem nela. Entretanto, há desvantagens como falta de água encanada e saneamento básico na maioria dos bairros, poluição do ar, sonora, visual e etc., alagamentos, congestionamentos, falta de segurança e violência. Embora a grande maioria das pessoas que vivem nas cidades trabalhem no comércio e na prestação de serviços, atualmente a maior parte das cidades enfrenta o problema do desemprego e, como consequência, a formação de favelas e o aumento da violência. Crianças, vamos agora analisar uma parte difícil da vida dentro da cidade.
Como eu disse para vocês, a maior parte das pessoas vive dentro do espaço urbano, a maior parte das pessoas vive nas grandes cidades, devido às facilidades encontradas dentro desse espaço. Nós vamos ter uma variedade maior de prestação de serviços, de produtos, uma oferta maior de empregos do que no campo. A questão é, a quantidade de pessoas que mora dentro da cidade torna essa competição pelas vagas de emprego bem disputada. Então, quem não consegue o acesso a esse emprego, a esse trabalho, no final das contas, tem que partir para as áreas periféricas da cidade, morar cada vez mais distante, morar em lugares inapropriados, com casas improvisadas. Aí nós vemos, por exemplo, a formação das favelas, as formações dentro das periferias das cidades, o que faz com que a vida na cidade se torne cada vez mais perigosa como consequência disso. As grandes cidades enfrentam um problema de desemprego muito grande. O desemprego acaba trazendo problemas sociais relacionados a ele. A pessoa não tem trabalho, não tem de onde conseguir o seu sustento, infelizmente acaba recorrendo a algumas atividades ilegais. Existem pessoas que vão traficar drogas, pessoas que cometem pequenos assaltos, pequenos delitos. Enfim, é o correto? De forma alguma. Infelizmente, essas pessoas acabam seguindo por esse caminho pela falta de oportunidade. O espaço urbano é um espaço de difícil convivência, é um espaço que a disputa pelas vagas é muito grande e as vagas ofertadas são poucas. Quem tem a oportunidade precisa agarrar com todas as forças, ok? Vamos agora para a página 98 do nosso livro. Vamos começar a falar sobre a área rural do município. Apenas para ilustrar a nossa zona urbana, observem aqui uma imagem aérea para a gente entender essa diferença entre as duas paisagens. Olha só a quantidade de prédios, a quantidade de casas, o enorme acúmulo de pessoas que vai haver dentro desse espaço. É um espaço que nós praticamente não vemos a presença da natureza. Temos aqui uma praia e etc., mas a maior parte são elementos feitos pelo homem, ok? Só por essa imagem já é possível observar, imaginar qual é o barulho que existe nesse ambiente. Se tem tantas pessoas, vai ter muito barulho, muitos carros. Enfim, nós teremos uma paisagem repleta de elementos culturais, elementos humanizados. Essa imagem aqui, então, nem se fala. Imaginem a quantidade de barulho existente nesse ambiente. Dá para associar essa imagem aqui à buzina. Você consegue imaginar muito barulho, um calor bem grande, graças à quantidade enorme de automóveis nesse espaço. Muita gente disputando um espaço nessa rua. Então, nessa imagem, era possível observar como é o cotidiano dentro do espaço urbano, como é um espaço disputado, como existem muitas pessoas, a paisagem repleta de elementos culturais, ok? Na página 98, a área rural do município. Na cidade, também é possível encontrar uma área rural, comumente chamada de campo. Nela, a atividade agrícola é predominante, assim como as belas paisagens naturais, as fazendas, os sítios e as chácaras. Na área rural, prevalecem os elementos naturais. O campo de um município pode ser classificado em pequeno, médio ou grande. Essa classificação varia de acordo com o território do município ocupado por essa área. Portanto, quando o campo ocupa grande parte do território municipal, é considerado grande. Curiosidades: devido ao tipo de construção diferente, a paisagem dos campos, o que é possível captar com nossos sentidos, formas, cores, odores e sons, é própria. Crianças, assim como a classificação da cidade é feita de acordo com a sua ocupação de elementos urbanos, o campo ocorre da mesma maneira. Quanto mais elementos naturais encontrados dentro de um município, maior a sua área rural, maior pode ser considerado o campo de uma cidade. E assim como lá na cidade, cada paisagem, cada diferente elemento que compõe essa cidade
torna a cidade um lugar único. Cada paisagem das cidades é um lugar único, já que os cheiros, as cores, os sons são diferentes. A gente vai encontrar muitos elementos parecidos. Com certeza é óbvio imaginar que nas grandes cidades nós vamos ter muitos carros, muitas pessoas, muitos prédios, mas ainda assim cada cidade é única devido aos elementos que vão a compor. Assim como o campo. Cada paisagem do campo é diferente da outra devido aos elementos que vão compor, ok? Temos muitos elementos em comum, mas também temos muitas diferenças, mesmo se tratando de uma área urbana ou de uma área rural. A grande maioria das pessoas que vivem no campo trabalha na agricultura, plantação e colheita de vegetais e ou se dedica à pecuária, criação de animais, embora atualmente muitos campos venham passando por um processo de mecanização, que muitas vezes agrava o problema do desemprego e tem o êxodo rural como consequência. Vamos só falar aqui rapidinho sobre essas duas questões, tá? Primeiro, a mecanização. Crianças, para tornar o trabalho cada vez mais eficiente, para se produzir cada vez mais, as pessoas do campo têm comprado maquinários, tratores, colheitadeiras, enfim, diversos objetos mecânicos, diversas ferramentas mecânicas que vão acelerar o processo. O que é mais rápido? Um ser humano colhendo soja ou uma colheitadeira? Com certeza a colheitadeira vai ser mais eficiente. O grande problema é que está acabando com o emprego de uma pessoa. E isso remete ao outro fenômeno que é citado aqui no livro, que é o êxodo rural. O êxodo rural é a saída dos habitantes do campo em direção à cidade. Se eu não tenho um emprego mais no campo com aquilo que eu sei fazer, preciso procurar uma outra maneira de sustentar a minha família. Então, vou tentar a vida na cidade. E como nós já sabemos, nas cidades a competição é muito grande. Já existe um problema bem grande em relação ao desemprego nas cidades também, e isso vai se tornando uma bola de neve cada vez maior, tá bom? Vamos lá. Processo de mecanização é a substituição dos seres humanos que trabalham no campo por máquinas. Justamente aqui na nossa imagem temos uma colheitadeira. E o êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população de área rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. Algumas das vantagens de morar na zona rural são a qualidade do ar, o contato com a natureza e a qualidade de vida, que em geral é mais tranquila. Entretanto, existem desvantagens, como a dificuldade de acesso aos serviços de transporte, de educação, de segurança, de lazer, de saúde e etc. Crianças, assim como existem muitas vantagens de morar no campo, já que nós temos essas belas paisagens aqui diariamente, nós temos muito mais qualidade de vida relacionado a uma vida menos estressante, menos correria, menos barulho. Nós vamos ter as desvantagens. Lá no campo nós não temos, por exemplo, o acesso a uma educação de melhor qualidade, como ocorre na cidade. As escolas do campo, infelizmente, nem todas conseguem atingir o mesmo grau de excelência que os da cidade. Temos também a dificuldade de alguns serviços. O comércio do campo é mais dedicado às atividades rurais. Então, se eu quero um produto diferenciado, eu vou precisar vir até a cidade. Ou até mesmo os serviços. Nem todos os serviços são prestados no campo. Então, é preciso fazer esse deslocamento até a cidade, tá bom? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tá bom? Isso em relação à cidade e o campo. Enquanto a cidade oferece maior variedade de serviços, maior variedade de produtos, temos a possibilidade de alguns serviços serem realizados de forma melhor do que no outro espaço. No campo nós temos uma qualidade de vida maior, menos poluição, menos barulho, menos estresse, tá bom? E finalmente uma informação aqui que o IBGE nos passa, que é a porcentagem da população que vive na área urbana. Qual a porcentagem da população brasileira que vive nas cidades, ok? No Brasil nós temos 85% da população vivendo na área urbana do município, vivendo nas áreas de cidade, como
nós conhecemos popularmente. E sendo que o Sudeste é a região com maior porcentagem, 93%, e o Nordeste, a região com menor porcentagem de pessoas morando nos espaços urbanos, tá bom? Crianças, mais à frente nós iremos estudar de uma forma mais aprofundada essas duas regiões, tá bom? Hoje foi somente uma introdução a esse assunto, mas ainda assim, façam os exercícios com bastante atenção. Se surgirem dúvidas, anotem e acompanhem a nossa correção online, ok? E para fixar bem o que foi falado na aula de hoje, temos os exercícios da página 90, 91, 92, 93 e 94. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês na nossa aula. Continuem nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau.